Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Punição para a Inocência. Esse livro ele é considerado pela Agatha Christie um de seus preferidos. Ele foi publicado no ano de 1958, quando nós tínhamos aqui uma autora mais madura, né? Com muitas obras publicadas e com um olhar já bem diferenciado para suas escritas, para suas histórias. E a opinião da autora é também compartilhada pela editora que divulgava os seus livros. Eles dizem assim: este é certamente o melhor romance de Agatha Christie sem suas marcas registradas, que é o Hercule Poirot e a Miss Marple, né? O Inocente, como era então chamado o livro, né? Quase consegue atingir uma mistura bem sucedida de romance policial clássico com um conceito moderno de romance criminal. Esse foi o veredito entusiasmado escrito em 1º de maio de 1958, quando a editora Collins recebeu o mais novo romance de Agatha Christie. Ele sugeriu outros títulos como O Lugar da Víbora, O Dente da Serpente, O Peso da Inocência e, acreditem, Um Gato entre os Pombos, título este que foi utilizado por Agatha Christie mais adiante numa outra publicação. E de acordo com esse livro aqui, Os Diários Secretos de Agatha Christie, Punição para a Inocência tem muito de similar com um conto publicado em 1929, chamado Uma Canção de Meio Shelley. Diz assim o livro diário de Agatha Christie: mude o filho do conto para amante e as semelhanças com Kirsten e Jaco em Punição para a Inocência, em que Arthur Calgary chega à mansão, são impressionantes. Embora o conto tenha sido publicado pela primeira vez em dezembro de 1929, quase 30 anos antes, os paralelos com Punição para a Inocência são demasiados para ser mera coincidência. Punição para a Inocência continua a ser um dos melhores romances da fase madura da carreira de Agatha Christie. É um romance criminal diferente de um romance policial clássico, com convicções profundamente enraizadas sobre verdade e justiça, culpa e inocência. E aí, ficou curioso para saber que história é essa? Então, fica aqui comigo que hoje a gente vai conversar sobre Punição para a Inocência. E a história começa com um cientista retornando para uma cidade onde tudo aconteceu. Ele pega um táxi e pede para largá-lo no pier, onde ele vai pegar um barquinho para ir para uma casa chamada Recanto do Sol. Essa casa, há 2 anos atrás, aconteceu um crime brutal. A matriarca, a dona da casa, mãe de vários jovens, foi brutalmente assassinada. E esse cientista, ele está retornando ao país 2 anos depois de ter ficado afastado de Londres. Ele retorna para dizer que ele é o álibi do rapaz condenado e morto por um crime que não cometeu. Vocês imaginem a situação, aquela família toda reunida 2 anos depois, tentando se reerguer de um assassinato brutal acometido por um membro, um familiar, quando batem a porta e é o seu Arthur para dizer: olha, eu vim aqui pedir desculpa, eu tenho algo muito importante para dizer. Eu não sabia, mas eu era o álibi do filho de vocês, do rapaz que foi condenado injustamente. Eu dei carona para ele na hora do crime, só que eu não sabia disso. Eu não tinha como ajudá-lo naquela época, porque eu sofri um acidente, perdi a memória e na sequência eu viajei a trabalho, eu fiquei afastado do país por 2 anos. Quando eu retornei, eu soube do acontecido e eu vim aqui me justificar, pedir desculpa, porque eu não tive a oportunidade de defender o filho de vocês naquele momento. Gente, o seu Arthur acha que ele tá fazendo grande coisa, só que não. Ele tá botando lenha numa fogueira, ele tá mexendo num vespeiro e vocês não vão acreditar. Ele acorda um crime adormecido e isso mostra que alguém daquela família é o assassino e está inocentado até o momento. Começa então uma investigação da polícia e todos começam a se olhar de forma estranha e tudo reacende. As pessoas começam a duvidar uma das outras, todos começam a ter desconfiança e aí ninguém mais sabe quem foi que matou a mãe de todos aqueles jovens.
A senhora Raquel, ela não era a mãe biológica de todos aqueles jovens. Durante a guerra, ela tinha uma colônia, ela ia recebendo crianças que eram enviadas para sua casa para que fugissem, ficassem longe do bombardeio de Londres. E por mais que a senhora Raquel desse, fornecesse bens materiais, ela não tinha aquilo de instinto materno. Ela tinha mais, era uma visão de guarda. Ela queria todos os filhos para ela queria manter todos os filhos sob seu domínio, sem o respeito pelas suas individualidades, sem o respeito pela liberdade de cada um, sem ouvir os seus desejos. Muitos filhos queriam partir, queriam ir embora, mas ela não permitia e ela mantinha todos eles perto de si, principalmente pela questão financeira. E assim foi com um rapaz chamado Jekyll. O Jekyll, ele já não era um bom elemento, ele tinha um caráter meio torto, né? E ele se envolvia em jogatinas, ele estava sempre devendo para lá e para cá. E ele era constantemente ameaçado. Então ele ia na mãe tentar extorquir dinheiro. Quando ele não conseguia, ele acabava se envolvendo com mulheres mais velhas. Ele seduzia essas mulheres mais velhas. Tinha todo um charme ali de juventude, né? As mulheres caíam apaixonadas por ele e acabavam, patrocinando, dando dinheiro para o rapaz, que continuava com a sua jogatina, que continuava com os seus rolos econômicos e financeiros. Certa noite, o rapaz chega em casa e começa a ter uma discussão gravíssima com a mãe. Ele quer porque quer o dinheiro que ela recebeu. Ela retirou um valor, um montante do banco para poder custear as despesas da casa, e o rapaz quer aquele valor porque ele sabe que se não pagar a quem ele deve, ele vai ser morto. E ele fica alterado, sabe? Ele acaba ameaçando a mãe, dizendo que se ela não pagar para ele, não entregar o dinheiro, ele vai ser morto. E quando ela diz que não vai pagar, ele diz: eu quero te ver morta, eu tenho vontade de te matar. E aí ele sai porta fora, furioso e irritadíssimo. Acontece que todos os seus irmãos, inclusive o seu pai, todos ouviram a discussão e todos ouviram a ameaça que ele faz à mãe. Ele sai porta fora, ele pega o barco, ele vai conseguir uma carona com esse rapaz cientista chamado Arthur. E de fato a mãe é encontrada morta, esfaqueada pelas costas. Todos os irmãos relatam à polícia que teve uma discussão, que o rapaz gritou, falou isso, né? Primeiro eles pensam que pode ter sido um ladrão, mas não encontram indícios que tenha sido. E como o dinheiro sumiu e o Jekyll de fato precisava do dinheiro para poder pagar a sua dívida, ele é considerado o principal suspeito. Quando a polícia encontra o Jekyll e cobra dele explicações, pergunta onde é que ele estava, ele diz: olha, eu estava de carona, eu peguei uma carona com um rapaz no carro assim, da cor tal, a gente foi conversando sobre isso, não fui eu que matei a minha mãe, eu estava bem longe de casa. Só que a polícia nunca encontra esse álibi. Ele acaba sendo condenado e vai parar atrás das grades, na cadeia. Passam-se 2 anos e esse rapaz acaba morrendo sem conseguir provar a sua inocência. Até que certa noite, o senhor Arthur, que é o homem que deu carona para ele, o álibi, bate a porta e conta que sim, que o rapaz não podia ter matado a mãe porque estava com ele trafegando pelas ruas ali daquela localidade. Começa uma situação super constrangedora entre todos os membros da família, cada um se olhando com uma forma assim mais questionadora: foi você, eu acho que foi ele. Uns tentando proteger os outros porque desconfiam ou acreditam que foi aquele que matou. E aí o caos está instalado, né? E agora, gente, eu vou ter que ir para a sessão do spoiler, porque eu vou ter que contar para vocês o que foi que aconteceu e vocês não acreditam, não imaginam quem é o assassino. Porque, como disse no Diário Secreto de Agatha Christie, mais 2 mortes vão acontecer lá no final da narrativa. Sabem quem mais vai morrer? Fica aqui comigo, porque agora eu vou contar. Gente, vai morrer também o genro da Raquel, casado com a sua filha Mary. Ele vai ser apunhalado pelas costas. E no momento
que ele é apunhalado, uma pessoa passa, vê uma situação, acha estranha e ela também quase morre. Ela só não morre porque conseguem salvá-la a tempo e ela está se recuperando no hospital. Mas antes disso tudo acontecer, ela vai dizer: a xícara estava vazia. Pronto, já tem aí uma pista de quem é o assassino. E o senhor Arthur vai voltar para casa e vai contar para a família quem foi que matou e por quê. E a cúmplice do Jackson, quem de fato cometeu o crime, é a governanta da casa. Ela era uma mulher mais velha e ele também a tinha seduzido. Lembra que eu falei que ele não tinha um caráter muito bom? Lembra que eu falei que ele envolvia as mulheres mais velhas com o seu charme para poder pegar dinheiro? Ele tinha feito exatamente isso com a governanta da casa. Ele disse que só tinha olhos para ela, que ela precisava ajudar, que depois que a mãe morresse, os dois iam se casar, ele ia receber a herança dele e eles iam ser casados, felizes para sempre. Apesar dele não ter colocado a mão na massa, de não ter sido ele quem matou a mãe, ele armou e arquitetou tudo isso junto com a governanta, né? Então ele foi o mandante do crime, sim, e ela a executora. Porque o rapaz sai de casa, ela vai lá conforme o combinado e ela mata a mãe do Jackson, a Raquel. E no dia seguinte toca a campainha e é a esposa do Jackson. O Jackson não tinha contado para ninguém, mas ele tinha casado em segredo com uma moça. Quando a governanta fica sabendo disso, ela fica furiosa, ela fica enciumada e ela percebe que o Jackson a tinha usado para cometer o crime. Então ela não conta para ninguém que ela foi a assassina. Ela fica, pianinha. E o Jackson também não conta, ele fica esperando que algo aconteça. Ele sabe que ele foi envolvendo essa mulher, ele sabe que ele é cúmplice dela nessa armação, nesse plano, mas ele também não conta. E aí, quando ele morre, a governanta acha que ela tá salva, que ela tá em paz. Só que no momento em que o senhor Arthur volta e conta que não, que alguém ali provavelmente deva ser o assassino, já que o outro tinha um álibi, ela sente que ela tá em perigo. E aí esse genro começa a fazer ameaças, ele começa a desconfiar e chantageá-la. A governanta precisa silenciar então esse rapaz. E aí ela entra no quarto dele, mata. Mas na hora que ela tá saindo desse crime, a outra menina, a Tina, tá passando. E aí a governanta finge que estava levando uma xícara de chá para ele e derruba a xícara no chão. Só que a xícara estava vazia. E aí a menina se liga. Não, ela não podia estar levando uma xícara porque não tinha nada dentro da xícara. Então, ela é a assassina. Então, 2 anos depois, ele consegue esclarecer esse crime, né? Como disse uma personagem, uma das filhas da senhora Raquel, né? Ela vai dizer assim, não é o culpado que importa, são os inocentes. Nós é que importamos. Você não percebeu o que você fez com todos nós? No momento em que ele diz que não foi o Jackson o culpado, todos aqueles inocentes acabam tendo as suas vidas modificadas. O pai dos jovens que ia se casar com a secretária acaba declinando. Ele não pode mais casar, porque imagina o que as pessoas vão falar, vão suspeitar sempre que foi um dos dois que matou para poderem ficar juntos. Então a vida deles dá um nó e somente a solução desse crime é que vai trazer conforto e paz para todos. E finalmente o senhor Arthur descobre a verdade, apresenta os fatos e logo tudo é esclarecido. A governanta, ela abre a porta de casa e sai. Ela quer buscar um trem, ela quer ir embora para Londres e fugir de tudo aquilo. E a polícia vai pegá-la pelo meio do caminho, né? O fato é os que viveram, os que estão ali, os que eram inocentes, vão conseguir a partir de então tocar as suas vidas, né, em paz. Esse livro, que é um dos preferidos da Agatha Christie, ele também foi transformado em filme, né? Tem mais de um filme na internet que fala aqui sobre punição para a inocência e um deles, ele tá traduzido, legendado para o português. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem.
Porém, no filme que eu vou colocar aqui para vocês, tem a figura da Miss Marple. Claro que Miss Marple não está aqui, mas chega a ser um dos filmes assim mais fiéis à narrativa. Apesar da secretária morrer no filme, não morrer no livro, né? Ter algumas outras questões ali um pouquinho diferentes, ele se assemelha bem. Não tem Miss Marple, viu, gente? Mas acontece que dá para vocês terem uma noção de como foi a história, de como é que a Agatha Christie pensou e amarrou todos esses personagens. Eu acho Punição para a Inocência um livro denso, um livro pesado, sabe? Não é um dos meus preferidos, eu respeito a opinião da autora, de achar que ele foi bem articulado, bem organizado, mas eu acho ele denso, acho ele pesado, e penso que se ela tivesse colocado aquele desfecho que a governanta fosse a mãe verdadeira do Jaco, eu acho que faria mais sentido do que ela ser amante do menino, né? Parece que essa foi uma possibilidade levantada por Agatha Christie, mas ela acabou desistindo e acabou indo por outros caminhos, visto que essa questão de mãe e filhos, né, já ter sido utilizada em outros de seus romances. É isso, gente. Eu me despeço por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, Punição para a Inocência, e a gente se encontra no próximo post com mais histórias e mais novidades de Agatha Christie. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!